Oi galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é falando sobre a minha trajetória dentro da psicologia. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Gabriela e eu sou psicóloga e iniciei esse trabalho como psicóloga em 2018, quando eu falei, vou cursar psicologia. E como que eu decidi que eu queria cursar psicologia? Galera, eu vi que na época, muitas pessoas que faziam faculdade não trabalhavam na área, independente de qual seria o curso que a pessoa seguisse. E aí eu pensei assim, o que não seria perda de tempo, mesmo que eu não trabalhasse na área? E aí veio a psicologia, que já era algo que eu achava muito legal, eu lia vários livros sobre. Mesmo que eu não trabalhe na área da psicologia, eu sempre vou lidar com pessoas, independente do trabalho que eu for estar. Então vai me ajudar de tudo um pouco. E também pensei, esse vai ser um curso que eu não vou trancar. Por quê? Porque eu gosto do que eu estou estudando. Eu não vi salário, eu não vi como era ser profissional, entrar nesse mercado de trabalho, eu não vi nada. Eu só fui e me mergulhei. Para entrar na faculdade, eu fiz o Enem. Eu fiz o Enem treineiro, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, e também fiz o Enem para valer, quando eu estava no terceiro ano. Inclusive, o Enem treineiro, eu tirei uma nota maior do que o Enem para valer. Para você ver como que o nervosismo... Pois é, não é? É mesmo. Então, a minha nota do Enem não foi muito boa, galera. Mas a minha nota da redação me salvou e eu consegui 25% de bolsa na faculdade Anhanguera Vergueiro, que eu fiz aqui em São Bernardo, que é onde eu moro atualmente. E lá também eu fiz um vestibular. Eu ganhei 25% de bolsa por conta da nota desse vestibular. Ou seja, 50%. Eu comecei a faculdade quando eu tinha 17 anos. Assim que eu terminei o ensino médio, eu já ingressei na faculdade. Por conta disso, de eu ser muito nova, eu ouvi muito falatório. Eu ouvi muita coisa, muitos julgamentos. As pessoas falavam assim, mas quem vai querer consultar com você? Você é muito nova. Mas quem vai querer consultar com uma psicóloga louca igual você? Por quê? Porque naquela época eu tinha 17 anos, gente. Eu ia pra rolê, eu ia pra festa, que as pessoas me julgavam muito. Falou assim, isso não vai dar certo. O seu perfil não é o perfil de psicóloga, não tem nada a ver. Eu quero estudar psicologia, eu quero me formar em psicologia. Então eu tive essa dificuldade desses julgamentos. Independente do curso que você for fazer, as pessoas vão te julgar. E normalmente essas pessoas que vão te julgar são pessoas que nunca fizeram faculdade. Gente, eu acho importante aqui falar também pra vocês que eu quis trancar também o curso. Eu lembro que teve uma professora no 9º semestre que falou assim pra mim, não, porque hoje em dia você só arruma emprego se você se alguém falar de você em algum lugar, porque senão você não arruma emprego. Se você não tiver feito estágio desde sempre, se você não tiver um bom currículo, você não é chamado pra nada. E eu assim, meu Deus do céu, mas eu não tinha como, porque eu tava trabalhando, como é que vai ser? Eu entrei em desespero em várias fases da faculdade. É normal entrar em desespero, galera. Mas a minha sábia mãe, filósofa, Dona Débora, falou isso pra mim. Ana, você vai ter que trabalhar pro resto da sua vida, porque a gente não tem grana. Então, você prefere trabalhar tendo uma possibilidade de um futuro bom, que é você continuar fazendo faculdade de psicologia, ou você prefere continuar trabalhando sem ter propósito nenhum? Aí você tem um ponto. E aí eu continuei, porque na época da pandemia deu uma vontade de sair, galera, que vocês não têm ideia. Mas eu tô aqui porque eu não desisti. Então, não desista. São 5 anos de faculdade. 5 anos, imagina. Você vai mudar muito dentro de 5 anos. Eu entrei com 17 e saí com 22. A pessoa que entrou na faculdade não é a mesma pessoa que saiu da faculdade. E agora, eu trabalhando mais 2 anos na área, sou outra pessoa diferente. Então, assim, o que você vai preferir? Você vai preferir trabalhar tendo uma possibilidade de um futuro dentro da psicologia, ou você prefere trabalhar só por trabalhar? Fica aí a reflexão da Dona Débora. A minha maior dificuldade na faculdade foi romper aqueles estereótipos que eu tinha falado pra vocês. De tipo assim, será que como é que vai ser isso? Pra eu ser psicóloga eu vou ter que ser certinha, eu vou ter que falar certo, eu não vou poder usar gíria mais, eu vou ter que usar blazer. Eu fiquei pensando nisso, eu vou ter que usar blazer pra ser psicóloga. Gente, era vários pensamentos. Então, se você tá fazendo qualquer faculdade ou a faculdade de psicologia, você vai ter pensamentos que vão ser intrusivos, que vão ficar desse jeito, assim, na sua cabeça, e rodando, e rodando, e rodando. Quem vê eu hoje exercendo a função de psicóloga não tem ideia de como foi torturante o período da faculdade.
Sem contar que também a questão financeira minha não era muito legal e eu tava fazendo uma faculdade particular. Então, cada ano ia aumentando o valor. Comecei com 500, são 5 anos. No quinto ano tava R$ 1.000 e eu ganhava 1.300. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. Pra vocês terem ideia, eu vendi doce na faculdade pra conseguir complementar minha renda. E aí eu, tipo, passava em sala, gente, alguém vai querer palha italiana? Quem quer? E as pessoas compravam. Obrigado, pessoas que compravam. Bom, a minha primeira aula da faculdade, o primeiro dia que eu fui sozinha, né? Eu vi lá no prédio, eu lembro que tinha uma lista lá na frente com qual que era a minha sala. Eu fui procurar e perguntei pro segurança, aí ele, você pega o elevador, vai pra tal. Aí fui, cheguei lá, a aula já tinha começado. Tinha muita gente, muita gente, muita gente. Se você for cursar psicologia, pode ter certeza que a sua sala de aula no primeiro dia vai estar abarrotado de gente. Então, quer um conselho? Chegue cedo. Chegue cedo, pegue um lugarzinho bom, porque vai estar lotado de gente. Hoje em dia, a psicologia tem muita procura. Não significa que tem muita procura, que todo mundo vai se formar, viu? Porque meu grupo era de 10 pessoas, formou 3. Então, assim, não se assusta. Com o tempo, esse pessoal, essa galera vai diminuindo, pode ficar tranquilo. A minha primeira aula foi de História da Psicologia, com o professor Vandré. Eu lembro que foi muito legal, ele falou sobre alguns conceitos, que a psicologia é nova aqui no Brasil. A psicologia é mais nova que o meu pai, aqui no Brasil, para vocês terem ideia. Pois é. Foi muito legal. Eu lembro que eu gostei, eu me identifiquei, mas como eu tava saindo da escola, pra mim não foi um choque tão grande. Parecia mais uma aula normal, só que sobre um assunto que eu gostava. Outra pergunta que todo mundo me faz também é como foram os estágios. Eu tive um pequeno probleminha com isso, porque no meio do meu curso, a gente entrou em pandemia. Então, no segundo ano, no quarto semestre, a gente já começou com alguns estágios observatórios, ou seja, a gente não conversava com ninguém, mas a gente estava lá observando como funcionava a dinâmica de um lugar. Em uma dessas eu fui no centro comunitário, né, de uma comunidade onde as crianças aprendiam judô, balé, inglês, não lembro se tinha espanhol também, mas tinha uma brinquedoteca lá também, lá tinha vários livros, então era um lugar de ensino para as crianças. E eu fiquei lá sentadinha. Foi muito legal essa experiência, eu lembro que foi meu primeiro estágio, mas depois entrou em pandemia, então a gente não deu continuidade nos outros estágios que eram pra gente ter feito. E a partir do oitavo semestre, que já era 2022, no começo do ano, as coisas começaram a voltar ao normal. E aí, consequentemente, os estágios também voltaram ao normal e a gente teve que correr o prejuízo que ficou por conta da pandemia, né? Nessa época ainda eu trabalhava e estudava, então muitos alunos já tinham começado a atender pessoas dentro da clínica da própria faculdade, no mesmo prédio, pessoas faziam plantão lá. Então elas ficavam lá esperando os pacientes vir e aí a administração falava, não, esse é pra você, esse é pra você, esse é pra você. Só que como eu trabalhava, eu não podia ficar lá. E isso tava me dando agonia, porque eu via meus colegas, não, porque eu já atendi, porque não sei o quê, e eu não atendi ainda. E isso também foi uma pressão psicológica, tipo, tá todo mundo atendendo, tá todo mundo fazendo tudo, e você ainda tá aí. Gente, lidar com essa pressão psicológica também é bem difícil. Inclusive, essa era uma época que eu tinha começado a fazer terapia também pessoal, e me ajudou muito nesse processo, foi bem legal. O meu primeiro atendimento foi só no 9º semestre, quando eu resolvi largar o meu trabalho e falei, não, agora eu vou me jogar na psicologia. Dei de doida, gente. Dei de louca, falei, não preciso de trabalho. Mentira, precisava sim. Só que o seguro-desemprego conseguiu me dar uma ajudinha pra eu ficar até terminar a faculdade, pelo menos, com uma segurança de um dinheiro. E aí eu comecei a fazer os estágios e foi aí que eu atendi a minha primeira paciente online. Eu lembro do nome dela, eu lembro da idade dela, eu lembro da demanda dela. Só que era uma triagem. O que é uma triagem, pra quem não sabe? É só pegar os dados. A gente não chegou a fazer nenhuma intervenção, eu não cheguei a dar nenhum conselho pra ela, mas eu fui fazendo as perguntas, onde você mora, quantos anos você tem, você toma algum medicamento, e foi uma consultinha acho que de meia hora, porque era só uma triagem, então era só meia hora, e foi bem legal. Depois dela, eu tive uma segunda paciente, que eu tava lá de plantão, ela chegou e eu falei, eu quero! Encaminha essa pra mim que eu tô querendo, só atendi uma até agora. O mais legal é que essa paciente tá comigo até hoje, ela veio desde a faculdade até hoje, depois de 2 anos a gente continua os nossos atendimentos, isso é muito legal. Então significa que o meu trabalho é bom, né?
Desculpa. E aí eu fiz atendimento com essa paciente, ela era menor de idade na época, hoje em dia ela já tá de maior. Foi bem legal, a gente teve uma conexão, a gente teve vínculo terapêutico e foi ela que eu fiz todo o meu TCC do estágio, porque no final dos estágios a gente tem que entregar o prontuário do paciente, né, tudo isso bonitinho. E foi fazendo a supervisão dela. Supervisão, para quem não sabe, quando a gente é novo na psicologia, a gente precisa de outros profissionais guiando a gente, tipo assim, olha, esse é um caminho que eu já levei paciente, sabe, que tem experiência. E a gente fazia a supervisão dentro da faculdade, óbvio. E eu tinha uma professora chamada Yolanda, um beijo, Yo. Assim que eu me formei, no início de 2023, ela já ligou pra mim, oi, você tá formada, né? Eu falei, tô! Então, você não quer vir aqui na minha clínica? Eu tô abrindo uma clínica agora, tô recrutando alguns psicólogos. Se você quiser vir aqui dar uma olhada, eu falei, eu quero, minha filha! Eu vou sim. Um mês depois, o meu CRP saiu e eu comecei a trabalhar com ela. E aí eu consegui ter mais 2 pacientes e essa outra paciente que também veio da faculdade. Aí eu tinha 3 pacientes. E eu ganhava, tipo, sei lá, R$ 50 por cada uma delas. Eu não lembro quanto que era, gente. Tô dando uma média, porque não era muito dinheiro, sabe? Não dava pra eu ter um salário. Mas ainda bem que a minha vida como influencer tava dando certo, porque aí eu conseguia conciliar os dois. Então, teve um pouquinho de sorte mesmo, de destino das coisas estarem acontecendo na minha vida e eu não precisar estar trabalhando num CLT naquele momento em específico. Eu fiz atendimento com essas 2 pacientes que eram infantis, eram menores de 10 anos. A primeira eu dei alta pra ela depois de 1 ano de tratamento, foi muito legal, foi muito significativo. Eu chorei no dia que eu dei alta pra ela, não na frente da mãe, nem na frente dela, mas depois que elas foram embora, eu desabei a chorar, eles crescem tão rápido. Foi muito fofo. E a outra também faz atendimento comigo. Às vezes, ela só faz um acompanhamento mesmo, mas a queixa inicial dela já foi resolvida. Então, até hoje, ela também continua comigo. Eu tenho 2 pacientes, assim, desde o começo da minha carreira. E isso é muito bom. Enquanto isso, em contrapartida, eu já estava fazendo minhas postagens no Instagram de psicologia, minhas postagens no meu TikTok de psicologia. E aí, galera, os pacientes começaram a vir. E isso foi muito positivo, porque eu comecei a ver que as pessoas queriam fazer atendimento comigo, só que online. Eu falei, online? Tá bom, vou fazer. Já fiz mesmo lá na clínica, vou fazer agora também. E eu comecei a me desprender disso, que eu precisava de uma estrutura enorme de psicologia atrás de mim para que eu fosse uma profissional. Porque até então eu estava fazendo entrevista em convênio, estava fazendo entrevista em espaço recreativo. Só que essa não era a minha especialidade, eu não queria ir para esse lugar. Só que eu estava atirando para todo lado, era pou, pou, tei, tei. Inclusive, eu só descobri a minha abordagem da psicologia, que é tipo uma religião dentro da psicologia. Tipo, cada psicólogo trabalha de um jeito. Eu só descobri como eu queria trabalhar, qual abordagem que eu queria trabalhar, quando a Yolanda me chamou. E a Yolanda falou, você é TCC, né? Porque aqui a gente é TCC. Eu falei, sou TCC. Sou TCC sim. Eu já tinha me identificado como TCC, mas eu ainda não tinha batido o martelo. E foi isso que me fez bater o martelo. Ah, Ana, como que você resolveu a sua abordagem? O destino que resolveu. A abordagem que me escolheu. Não foi eu que escolhi a abordagem, né? Essa que é a verdade. Tava fazendo entrevista em um monte de lugares, mas nenhum acabou dando certo. Eu ficava super chateada em todas as entrevistas que não dava certo, mas os pacientes começaram a vir pelo TikTok, pelo Instagram, querendo online. E o que eu comecei a perceber que compensava muito. Por quê? Porque eu já tinha um quarto, eu já tinha um celular, eu já tinha internet. Eu só precisava ligar, eu não ia ter que me transportar, eu não ia ter que ter uma estrutura, né? Isso é uma dica também para quem está iniciando faculdade de psicologia, pensar em fazer atendimentos online. Porque, gente, dá muito certo. Dá muito certo. Hoje em dia as pessoas preferem fazer as coisas online do que ir até um lugar. 99% dos meus atendimentos são online e dá muito certo. Porque a facilidade de você ter o seu trampo dentro de casa é muito bom, galera. Vocês não têm ideia. Comecei a me desprender disso. De tipo, eu preciso dessa estrutura. E aí eu fui começando a aumentar o meu valor, fiz uma pós-graduação em psicologia clínica também online. Quando começou a ter muita procura e tipo eu tinha,
uns 3 pacientes por dia, eu já falei, já tá na hora de aumentar o valor, vamos aumentando. Eu fui aumentando gradativamente conforme a demanda. Quando eu vi que a demanda estava subindo, o pessoal estava querendo, que eu comecei a ter lista de espera, falei, não, tá muito barato, vamos subir o valor. E hoje em dia eu vivo 100% da psicologia. Hoje em dia eu tenho um retorno também da minha vida como influencer, mas nem tanto quanto a psicologia. Bom, e aí eu tô até hoje, inclusive se você quiser fazer atendimento comigo, aqui estão as minhas redes para você me achar aí e entrar em contato com o meu pessoal pra gente poder marcar. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar também que a faculdade de psicologia não ensina, mas eu posso estar falando pra vocês num próximo vídeo. O que vocês acham? Deixa as perguntas de vocês aqui embaixo. Clica no gostei para eu saber que vocês gostaram e continuar trazendo vídeo desse formato aqui no YouTube, porque esse é o meu primeiro vídeo no YouTube também, inclusive, sobre psicologia. É isso, galera. Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.